Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Tudo em paz na sua telinha? A partir de agora está começando mais um Gazeta Esportiva da história do planeta Terra. E olha só, você aí sabe que a gente gosta sempre aqui de começar o programa num clima mais leve, num clima para cima. Mas hoje é impossível a gente iniciar o Gazeta Esportiva de um jeito alegre, de um jeito divertido. Isso porque a gente vai falar muito aqui no programa de hoje sobre a morte da torcedora do Palmeiras, a Gabriela Anelli, na manhã desta segunda-feira, depois de ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço sábado, antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. O Garrafa e o Silvestre estão aqui comigo hoje para a gente falar muito sobre esse assunto lamentável. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Silvestre. Foi realmente muito triste o que aconteceu, né, Silver? Cara, eu não sei até onde vai. Às vezes eu paro para pensar, será que a nossa sociedade está evoluindo ou está involuindo, né? Claro que o futebol é reflexo da sociedade, mas inaceitável o que aconteceu, inaceitável. É isso aí, Garrafa. Daqui a pouco... Fala um pouquinho, Garrafa. Então, boa noite naquela base, né? Mas eu acho que todo mundo muito falou hoje em rede social, nos programas de TV, e a opinião é geral, a gente tem que colocar um basta. Então, eu vou apenas complementar no seguinte, que as autoridades realmente não deixem passar impune, né? Que dessa vez aconteça alguma coisa que se cumpra a lei, quem realmente é responsável, que pague pelo que aconteceu. Porque é inadmissível a gente acordar com uma notícia triste dessa. Ontem um mesa todo alegre, um mesa com muita descontração. Como o Zé disse, a gente chega aqui para fazer um programa legal para vocês. O esporte além de jornalismo, é também entretenimento. A gente trata dessa forma também. E a gente quer estar aqui, claro, trazendo as informações, as nossas opiniões, mas trazendo, tratando os assuntos com muita leveza, né? Porque a gente invade, como eu digo para vocês sempre, a gente invade a casa de vocês. E hoje, lamentavelmente, a gente acorda com essa notícia triste. Então, o que a gente espera, no mínimo, porque a dor que os pais, os amigos, a família estão sentindo, essa dor, a gente não tem o poder, infelizmente, de tirar essa dor. Então, o que a gente tem que fazer, o nosso papel como formador de opinião, é cobrar as autoridades, que esse caso não passe de forma impune. E eu não quero parecer inocente, mas temos que pensar também na mente humana um pouco, né? Porque o que leva um cidadão, uma pessoa a tirar uma garrafa, era uma briga general, mas o que um cara desse tem na cabeça, minha gente? Daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre esse caso, né? A gente vai comentar também sobre o empate do São Paulo na estreia do Alexandre Pato ontem. Daqui a pouco vai ter o delegado também, o César Saad, aqui ao vivo com a gente. E teve ainda a vitória e reforço no Santos. No Corinthians tem a situação do Rojas e também a escalação para amanhã. A gente volta depois dessas dicas. Voltamos, gente. Olha só, atenção, torcida do Santos. O Peixe quebrou a sequência sem vitórias na temporada. Dá uma olhada no jogão contra o Goiás. Mesmo sem torcida, Santos e Goiás agitaram a Vila Belmiro. Logo aos 15 minutinhos, Marcos Leonardo começou os trabalhos, abrindo o placar. Mais tarde, o próprio Marcos Leonardo fez o segundo. Depois, Kevinson cometeu falta em Maguinho. O juizão marcou pênalti. Na cobrança, Guilherme Marques descontou 1-2. E olha que no final da primeira etapa ainda deu tempo de Mendoza ampliar o placar para o time da Vila, 3-1. Segundo tempo valendo e o Guilherme Marques marcou nada mais, nada menos do que esse golaço para a equipe esmeraldina, 3-2. Mais tarde, o Peixe viu João Magno de cabeça igualar o placar. Na estreia dele, 3-3. No apagar das luzes, Lucas Alter chocou-se com Joaquim dentro da área. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mendoza anotou mais um e garantiu o fim do jejum de 12 jogos sem vitória. Final, Santos 4-3 no Goiás. Silvestre e Garrafa já comentarão a esse jogo do Santos, porque o Peixe anunciou hoje a contratação do lateral esquerdo Dodô. O jogador está de volta ao Peixe e assinou o contrato até 31 de dezembro de 2025. O atleta estava no Atlético Mineiro antes de fechar com o Peixudo. Então, primeiro, boa contratação, Silvestre. Depois, o jogo, o Santos ganhando depois de 12 partidas, aí voltou a vencer o Peixe. Boa contratação. O Santos precisa de jogador que chegue, vista a camisa e jogue. E o Dodô é uma boa peça. É um bom lateral para uma posição em que o Santos também
vive com dificuldade. Sobre o jogo, ótima vitória do Santos. Agora, esse pênalti aí que deram para o Santos no final aí deu do pano jogo, pra manga. tudo bem, quebrou a sequência, não quero ser chato, estraga prazer, desculpa aí, torcida do Santos, mas onde isso é pênalti? É o fim da picada, é a falência geral da arbitragem brasileira, do VAR, da P3 pontinhos toda. Porque que isso? Não dá pra acreditar. Aí teve santista amigo meu, Ribeiro, que trabalha aqui na copiagem. Pô, Silvestre, mas também o pênalti que deram lá pro Goiás também não foi. Olha, pra mim foi sim. Foi um chutinho por trás. Esse lance aí, ó. Em cima da Pênalti. Esse pênalti... Foi pênalti bobo, mas foi. Agora, esse último pro Santos aí é um absurdo, cara. Ó, eu tenho vontade de desistir, juro por Deus. Desiste não. E aí, Garrafa? Não desiste não. Sobre o Dodô, boa contratação. Né? Sobre o Dodô, boa contratação. O Santos tem um elenco limitado. O Dodô conhece a Vila Belmiro, conhece o Santos. É um jogador que vem e pode ajudar muito. O pênalti a favor do Goiás, para mim, a arbitragem acertou. E aí, o suposto pênalti que foi marcado... né? Suposto pênalti, exatamente. Não aconteceu absolutamente nada. A imagem está aí, é claro. Ó. Há um choque de ombro com ombro, para mim, absolutamente nada. Aí o VAR chama o árbitro para tentar corrigir o erro, né? Aí ele conseguiu errar 2 vezes o árbitro, com o VAR e sem o VAR. E aí o que me causa estranheza, né? O Paulo Turra depois na coletiva, ele fala, não, encontrou uma parede pela frente. O Paulo Turra, porque esse é o problema, porque, sabe? O cara vira técnico e esquece, é isso? Não, quando acontecer que vão dar um pênalti que não foi contra o Santos, o Paulo Turra vai ser o primeiro a falar um monte da arbitragem. Era a hora do Paulo Turra. Não, Paulo Turra, sempre quando você for... eles não querem moralizar a arbitragem? Ah, você é sonhador, Garrafa. Mas então não adianta, não dá para aguentar esses caras reclamando, que nem o Palmeiras que a gente vai falar daqui a pouco. Por que o Palmeiras também não falou sobre o pênalti que a gente vai discutir? Mas não é o sistema. Não é o sistema. O sistema é ruim. É isso. Então é isso. O sistema mas é péssimo. Então, e pra mim o juiz, desculpa te atravessar, mas o árbitro desse jogo aí do Santos é normal, eu sei. Não é um privilégio teu. Ele, na minha modesta opinião... Que você já deu? Ele compensou, porque o pênalti a favor do Goiás foi, mas teve dúvida. Mas só que é o seguinte, ele deu aquela compensadinha. Mas não tem final. compensadinha, foi ridículo, erro de arbitragem e os homens que fazem o futebol, né? Que são os treinadores, os jogadores, é o que eu falo. Uma hora erra para um lado, erra para o outro. Aí quando erra a seu favor, aí o cara vem com uma cara de pau. Não, imagina, não foi pênalti. Aí quando o Santos for prejudicado, o Paulo Turra vai gritar, vai esbravejar, como fez o Goiás. E por aí a banda vai tocando. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de novo, né, daquele assunto revoltante e absurdo que a gente já comentou aqui no início do Gazeta Esportiva. Infelizmente, uma torcedora do Palmeiras morreu hoje, vítima de uma agressão que ela sofreu no sábado. A gente vai acionar a Marina Buffon, minha amiga, com as informações. Boa noite, Marina! Boa noite, Zé. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Infelizmente, a notícia da morte da Gabriela Nelly, de 23 anos, que foi atingida por estilhaços de uma garrafa na região do pescoço por um torcedor do Flamengo. A gente está aqui no DRAD, que é a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Ao meu lado está o delegado Dr. César Saad, que vai tirar algumas dúvidas, porque houve muita confusão na transmissão dessas informações, porque houve 2 brigas, 2 confusões. E a Gabriela acabou sendo vítima da primeira confusão, que aconteceu 1h30 antes do jogo. É correto, delegado? O senhor poderia, então, passar para a gente como se deu essa confusão que aconteceu ali perto do setor visitante? Isso, boa noite aos espectadores da Gazeta. Na verdade, a briga se deu por volta de 17h30, o jogo era às 21 horas, entre 17h30 e 17h45, 4 vans com torcedores do Flamengo chegaram ao setor de visitantes, chegaram ao local correto, onde eles deveriam entrar, quando do horário de abertura dos portões, e já haviam em torno do estádio, obviamente que era um jogo com mando do Palmeiras, haviam muito mais torcedores do Palmeiras do que do Flamengo, já haviam torcedores ali ao redor do Allianz, e no momento da chegada dos torcedores do Flamengo, começou a haver uma provocação, houve xingamentos, essa confusão acabou se alterando um pouco mais, aí houve um princípio de confronto,
onde dá para ver em algumas imagens viaturas da Guarda Civil que trabalharam de forma excepcional ali contendo esses torcedores, mas infelizmente haviam vendedores com garrafas de cerveja, onde eles foram vítimas, né, desses torcedores que acabaram pegando essas garrafas e arremessando em direção aos torcedores do Palmeiras e os do Palmeiras atirando em relação aos do Flamengo, e a Gabriela infelizmente veio a óbito. A gente tem algumas imagens que a gente teve acesso aqui da Gabriela, né, no momento em que ela é atingida, ela já leva aquela mão ao pescoço, né? O senhor acredita, o senhor acabou de dizer, né, que a GCM estava ali presente, não havia então o policiamento da Polícia Militar nem do estádio ali naquele momento. O senhor acredita que houve algum erro de planejamento nessa questão? Não, na verdade, os portões eles são abertos 2 horas antes do início da partida, quando o policiamento interno do estádio, quando o 2º Batalhão de Choque faz o trabalho deles. Então, na verdade, essa briga ocorreu antes, né? Havia o policiamento do lado externo, porém, talvez naquele momento ali onde eles estavam, naquela divisa ali onde foi o confronto, haviam guardas civis. Com certeza havia policiamento já do lado externo do estádio, mas tudo isso fica de lição para todos, para que a gente façamos novos planejamentos, que a gente tome outras atitudes, outras medidas, inclusive até a gente sabe que historicamente Palmeiras e Flamengo têm uma rivalidade há muito tempo de torcidas, não de clubes, não de futebol dentro do campo, mas de torcidas organizadas, até de se pensar a mudança, de repente, desse jogo Palmeiras e Flamengo ocorrer com torcida única, pelo menos nesse primeiro momento, para que evite novos casos de briga e de confronto de torcida. Perfeito. Enquanto eu vou pegando aqui o fone para dividir com o senhor pode só falar, então, do autor desse crime, né, que foi detido? É um torcedor organizado, torcedor comum? Ele veio com a caravana? Como funcionou? Ele é um torcedor do Flamengo, ele veio do Rio de Janeiro, ele não faz parte, ele não é integrante de torcida organizada, ele veio por meios próprios, ele não estava na caravana, no comboio de torcidas organizadas, e ele já estava ali no local reservado aos torcedores do Flamengo, quando teve a confusão. Perfeito. Pessoal, então eu passo para vocês aí do estúdio, quiserem fazer uma pergunta aqui para o Dr. César, ele já está com a escuta. Obrigado, Marina, obrigado. Vou passar a palavra aqui. Obrigado, delegado César Saad, aqui é o José Paes falando. Eu vou passar aqui para o Alexandre Silvestre, o nosso comentarista da vez, fazer uma pergunta para o senhor ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Vai lá, Silver. Boa noite, doutor Saad, prazer falar com você. Parece que campo de futebol é um mundo à parte. Ou confusões que respingam no futebol é um mundo à parte. A polícia prende, a justiça solta. Até quando? Quais os próximos passos? Quando as pessoas vão ser responsabilizadas de verdade, quando cometem crimes? Porque isso aí não é rixa, como muitas vezes se flexibiliza, isso aí é tentativa de homicídio, na minha modesta opinião, mais uma vez. Boa noite, Silvestre. Prazer falar com você. Sim, na verdade, hoje houve uma mudança, né? Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, mas hoje esse homicídio, infelizmente, se consumou. A Gabriela veio a óbito de manhã, eu estive no hospital pela manhã, conversei com os pais dela e ela veio a óbito pela manhã, então a natureza do crime, houve uma alteração de tentado para consumado. E é isso aí, você está certo, a sua colocação é perfeita, não dá para a gente ficar mais no âmbito de rixa ou de provocação de tumulto, de lei geral do esporte e ficar só nesse âmbito desportivo. A gente precisa começar a pensar em associação criminosa, em outros crimes mais graves, porque realmente isso não pode acontecer, é inadmissível o que aconteceu com a Gabriela e com outros tantos casos que a gente acompanha e que a gente tenta lidar com essa legislação no Brasil, que muitas vezes é frágil, e a gente tenta fazer o que a gente pode aqui na polícia. Osmar Garrafa, a palavra é sua. Doutor El Garrafa, não vou nem, lógico, uma boa noite, mas não é uma boa noite, lamentavelmente. Nós que vivemos do esporte, a gente sabe do seu empenho também junto ao esporte, né? A gente gostaria de estar falando de outras coisas aqui. Lamentavelmente, a gente vem entrevistá-lo nesse momento triste para o futebol paulista e brasileiro. O que mais pode ser feito além de torcida única? O senhor já com a Marina dizia, talvez, a possibilidade de torcida única.
que me parece, lamentavelmente, ser uma das soluções. Mas que outras providências possam ser tomadas para que não tenhamos outras Gabrielas perdidas, doutor? Boa noite. Garrafa, boa noite também, prazer falar com você. Eu estava conversando hoje com o Tenente Coronel Elcio, que comanda o 2º Batalhão de Choque, e a verdade é que, assim, dentro do estádio, a gente faz esse trabalho, a gente tem a delegacia, a gente tem o policiamento dentro do estádio, a gente vê que hoje a natureza das ocorrências dentro do estádio são muito menores a incidência criminal, são ocorrências de menor relevância, porque existe o policiamento, existe a fiscalização. Agora, o que a gente precisava mesmo era essa fiscalização do lado de fora do estádio, porque dentro hoje a bebida é proibida e do lado de fora a gente precisava de medidas efetivas para que se controlasse essa venda de bebidas, que a gente sabe que pelo fato de serem proibidas hoje as bebidas dentro do estádio, do lado de fora ela ocorre de uma maneira descontrolada. A gente vê vários vendedores ambulantes que obviamente estão lá trabalhando, a gente sabe disso, mas que aquelas garrafas, né, um trabalho da prefeitura de coleta dessas garrafas, enfim, um trabalho de uma força-tarefa de todos, da Polícia Civil, inclusive, para que a gente possa prevenir e tomar medidas para evitar novamente uma fatalidade, uma coisa inadmissível que aconteceu hoje com a Gabriela. Tá bom, delegado César Saad, a gente agradece a tua participação ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, agradecendo também a Marina Buffon aí pelo trabalho. A gente segue o programa daqui e, lamentavelmente, né, Garrafa, Silvestre, a gente está falando em torcida única no estádio de futebol. Já agradecendo o doutor César Saad, se quiser encerrar, se quiser mais uma palavra aí, doutor, fique à vontade. Não, obrigado, é verdade. Infelizmente a gente tem que acabar... Eu que sempre fui um defensor das duas torcidas, a gente acaba tendo que dar o braço a torcer, porque cenas como essas são lamentáveis e inadmissíveis, e a gente vê que tantas vezes a gente acaba culpando a torcida organizada. A gente sabe que tem uma série de problemas, uma série de confrontos entre eles, mas que dessa vez a gente vê que eram torcedores, a maioria deles pelo menos, comuns, e que, até porque nem é essa forma que torcida organizada briga, eles brigam de outra forma, mas assim, a gente vê torcedores comuns com os ânimos acirrados, acabam praticando crimes também, e obviamente que a imparcialidade da Polícia Civil e do Poder Público vai atuar, independente de ser torcida organizada ou não. Obrigado pelo espaço, e a gente continua nosso trabalho por aqui. Eu deixo também aqui meus sentimentos à família da Gabriela. É isso, fica aqui o nosso sentimento à família, aos amigos da Gabriela. Infelizmente, mais uma pessoa que a gente perde aí de uma maneira banal, absurda e lamentável. 10 segundos para mim, 10 segundos, por favor. Então é o seguinte, é a falência do ser humano, a falta de humanidade, a intolerância, e agora é isso. Já estava sendo, é torcida numa gaiola visitante, agora nem a torcida visitante, daqui a pouco nem a torcida visitante quando é jogo interestadual. É a falência da sociedade, essa é a grande verdade. E olha só, a tradicional prova ciclística 9 de julho foi realizada ontem. A Marina Buffon esteve por lá e vai contar pra gente como que foi. Dá uma olhada. Nem a chuva forte desanimou essa galera que participou da 73ª edição da Prova Ciclística Internacional 9 de julho, na manhã de domingo, na Marginal Pinheiros. Entre as diversas baterias, uma das mais esperadas foi a elite masculina, que viu um hermano conhecido levantar sua 4ª conquista. Eu acho que 2017 ou 2018 foi a última vez que eu ganhei. Ficou um saborzinho assim de... Cada 9 de julho, por causa da pandemia, ficamos 2, 3 anos sem a competição. Aí tivemos o GP São Paulo e agora 9 de julho eu voltou com a TV Gazeta. Eu me sinto muito honrado, muito feliz e só espero voltar no ano que vem. E a disputa não foi fácil, não. O segundo lugar ficou com Cássio Freitas, enquanto a 3ª colocação foi de ninguém mais, ninguém menos que Lauro Xamã. Hoje o Cássio era o atual campeão, ficou em segundo lugar. Parabéns ao Francisco Chamorro, um grande ciclista aí da Funvic, vencer a prova.
Para mim, eu sou muito privilegiado e honrado de poder participar no ciclismo convencional, na categoria Elite. Já na elite feminina, Alice Melo superou uma lesão para ser campeã, seguida por Gisele Gasparotto e Vélida Rodrigues. Esse título, sem dúvida nenhuma, é para o nosso time, para os nossos esforços, nossos patrocinadores, apoiadores que fazem acontecer diariamente a nossa rotina dentro do esporte. Eu já fui campeã dessa prova, um ano, não me recordo qual ano, mas fiz primeiro, fiz segundo. É uma prova que a gente tem um carinho muito grande e eu estou muito feliz de dessa prova estar voltando para as ruas de São Paulo. Já amanheceu aqui na cidade de São Paulo, mas olha, a chuva não deu trégua, o que nos leva lá a 1933, quando houve a primeira edição da prova e uma chuva torrencial caiu pela cidade. Naquela ocasião, mais ou menos 220 competidores compareceram. Em 2023, 90 anos depois, mais de 3.000 pessoas se inscreveram. Um grande prazer receber essa quantidade de ciclistas, né, numa prova tão importante como a 9 de julho, né? Sem dúvida, foi um desafio trazer essa prova para as ruas de São Paulo novamente, mas com apoio da classe política, isso foi muito importante também para conseguir as autorizações devidas. E o ciclista acolheu, né? Abraçou de verdade a 9 de julho, né? O carinho que essa prova tem. Então, para nós é um desafio e sempre inovando. Então, a ideia para o próximo ano é melhorar cada vez mais o percurso, aumentar mais tempo de prova e criar novas categorias. Em 2023, a categoria Ciclismo para Todos teve a sua estreia. Homens e mulheres acima dos 18 anos que nunca participaram de uma prova puderam sentir o gostinho e o vento no rosto de uma disputa. Primeiro ano e sucesso, tá? Porque só nessa categoria 2.000 ciclistas se inscreveram. Então é uma categoria de inclusão, mas é uma categoria democrática, né? A última edição da prova 9 de julho havia sido em 2018. E agora, os ciclistas já aguardam ansiosamente por 2024. Legal demais a 9 de julho, né? E ó, o técnico Dorival Júnior poupou os titulares no duelo de ontem do Brasileirão, mas teve boa notícia para o torcedor são paulino como o Alexandre Silvestre, porque o Pato voltou. Vamos assistir. Muito verde, pouco prédio, aquele clima de interior. Aqui no estádio Nabi Abichedi, o futebol raiz está conservado. Ainda tem arquibancada de ferro e aquela varanda que vira camarote especial nos dias de jogos. Mas o Red Bull Bragantino cresceu e hoje enfrenta o São Paulo aqui não como azarão, mas por uma vaga no G4 do Brasileirão. Missão daquelas para o tricolor de Dorival Júnior. Vamos ver como é que foi? De olho na decisão da Copa do Brasil contra o Palmeiras, Dorival Júnior confiou nos reservas para começar a partida, com uma novidade no banco: Alexandre Pato. 11 meses após uma cirurgia no joelho, ele foi liberado para entrar em campo. Mas a grande atração do primeiro tempo foi mesmo o Red Bull Bragantino. Embalado por 4 vitórias seguidas, o time de Pedro Caixinha sufocou o São Paulo e empilhou oportunidades de gol. O 0 a 0 no intervalo ficou barato para o tricolor. E como as coisas não melhoraram muito no segundo tempo, apesar dessa chance desperdiçada por David no contra-ataque, Dorival Júnior então resolveu colocar Alexandre Pato aos 34 minutos, justamente no lugar do David. A galera curtiu, mas o Pato mal tocou na bola. O ritmo do jogo caiu bastante e a oportunidade que São Paulo e Bragantino tinham de entrar no G4 ficou para a próxima rodada. Tá aí o seu tricolor, meu querido. Gostou, Silvestre? Resultado até que razoável, mas eu não pouparia. Eu sou contra esse negócio de poupar. Pois é, poupou todo mundo. Principalmente do goleiro ao ponta esquerda. Era um jogo importante pela classificação de São Paulo, pelo Bragantino, fora de casa. Próxima partida é super decisiva, mas é quinta-feira.
Agora, você tem um limite de zagueiros para escalar para quinta-feira, tem gente machucada, ok, Arboleda descansa. Rafinha, tiozão, 36 anos, não aguenta todas, descansa, é claro. Caleri não tá 100%, muito pelo contrário. Luciano sentiu, pô, só aí você já descansou meio time. Você já descansou 5 caras descansando. É o que eu tô falando, meio time, não os 11 jogadores. Mas no frigir dos ovos até que deu mais ou menos certo, porque o São Paulo conseguiu empatar. Discorda dele, Garrafa. Eu penso que deu muito certo. Por quê? Qual é o objetivo do São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro? É brigar pelo título? Não. São Paulo briga pelo título? Não, não briga. Mas São Paulo briga por o quê no Campeonato Brasileiro? São Paulo briga no Campeonato Brasileiro por uma vaga na Libertadores. Ok, você acha que conquistar 3 pontos contra o Bragantino, que está para entrar no G4, não é uma briga direta por esse objetivo? Você não acha que empatar com o Bragantino e chegar com o time com força máxima contra o forte Palmeiras, e possibilidade palpável de título, São Paulo que não vence uma competição importante e nunca venceu a Copa do Brasil, não é prioridade? Embasou pra caramba, não é prioridade? Não, é que para passar para o senhor eu preciso de... porque depois que o resultado aconteceu... Às vezes eu preciso desenhar, se o senhor quiser que eu desenhe a minha opinião, eu posso lhe desenhar. O empate não foi dos piores. Mas você não deixa ninguém mais falar hoje. Eu não colocaria um time inteiro reserva. Você. Qual é a dificuldade? Claro que eu respeitei. Agora, você pode respeitar a minha opinião, que eu entendo. Você escalar uma força média, digamos assim, para jogar na quinta-feira. Hoje é segunda? Segunda, terça, quarta, quinta. O Beraldo machucou no treino. Você como São Paulino, se diz São Paulino, São Paulo não ganha nada importante. Ganhou um Campeonato Paulista com o Crespo recentemente, é verdade, mas não ganha um campeonato e nunca ganhou a Copa do Brasil há muito tempo. O São Paulo vinha numa draga desgramada, essa é a grande verdade. Aí o Dorival... Ele tá, nesse momento, melhor que o Palmeiras, melhor que o Corinthians. Eu não tô criticando o trabalho do Dorival. Fez o correto. Ele tem um elenco. Ele tem um elenco. É só uma opinião minha, perfeito. Não é verdade. Eu respeito, agora eu tô contradizendo a sua opinião, dando a minha opinião, né? Joga no domingo. Mas eu tô tentando. Melhor, eu estou tentando dar a minha opinião. Deixa ele falar, homem. Ele não deixa mais ninguém falar. Fala, Garrafa. Minha irmã tem razão. Entendeu? Então é isso, gente. Acho que o Dorival fez certo. Arrumar um pontinho lá em Bragança Paulista contra o bom Bragantino. Foi um ótimo resultado. Vai chegar todo mundo fresquinho pro clássico contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha jogado no sábado, né? O São Paulo estava jogando já no domingo. Então é um dia a menos de recuperação. Com um elenco muito curto e com poucas possibilidades de título no Campeonato Brasileiro. Foi ótima estratégia do Dorival. Entraram alguns titulares, você costuma contestar isso. Mas a prioridade não era o Campeonato Brasileiro, Prioridade é tudo, cara. Prioridade é poupar quem é velho, quem tá machucado, quem tá com dor. Se a prioridade é tudo, não tem prioridade. Isso é prioridade. Se a prioridade é tudo, não tem prioridade. Chega, já falou muito. Vamos falar de Corinthians agora. Tem novidade importante surgindo diretamente das categorias de base do clube. E o Thiago Salazar vai falar sobre a situação do Moscardo. Pode rodar. Gabriel Moscardo sempre foi um jogador à frente do seu tempo, acostumado a jogar com os mais velhos em categorias superiores. Tem personalidade, tem cabeça, trabalha bastante, é um cara que entende do jogo, entende da posição, então foi realmente um tesouro que a gente achou. Os últimos dias foram marcantes para o jogador de 17 anos, que parou de jogar aqui na Fazendinha, no Parque São Jorge, para ser titular da equipe profissional do Timão. Cara, assim, até talvez 2 semanas atrás, eu estava lá no Campeonato Paulista Sub-20, mas eu estava em todo momento super preparado para estar aqui em cima, sabia que a oportunidade ia aparecer muito rápido e apareceu. Em poucos dias eu fui relacionado para o jogo da Libertadores, ganhei confiança e tive a oportunidade de ficar no time titular, então eu tô muito feliz com isso. Foi para Moscardo jogar, Luxemburgo colocou até Maicon no banco e o garoto correspondeu. Nos últimos 2 jogos ele foi o líder de desarmes da equipe, mas não ficou só nisso não. Ele está assim começando a jogar, é muito equilibrado, ele é um volante que surge dentro do futebol brasileiro com uma característica diferente, que ele marca e joga. Consegue sair, consegue liberar a frente, quando ele quer pegar mais confiança, ele vai embora. Tem qualidade para isso. A valorização deve render contrato novo para Gabriel Moscardo. O atual vínculo vai até setembro de 2024 e a renovação deve ter um vencimento novo para o final de 2027. Mas sabe qual é a melhor parte para o clube?
é que o Corinthians detém 100% dos direitos econômicos de Gabriel Moscardo. Portanto, uma revelação do Terrão que pode ajudar o time dentro de campo e, quem sabe, lá na frente, também dar uma força para os cofres do clube. Essa notícia é importante, notícia aí Até do que Salazar, enfim. exclusiva dele, tem 100% dos direitos do jogador, Silvério. Não é todo dia que a gente vê isso aí, porque hoje o coisa jogador rara. parece pizza, é 20% de um, 30% de outro, o E negócio aí é quando maluco. vende, né, não sobra quase nada pro clube. Ótima informação pro Corinthians. O menino é bom jogador pelo pouco que mostrou, os números dele já dizem muita coisa, a personalidade maravilhosa, né, pelo que eu notei aí na entrevista, e jogando, porque isso reflete na atitude do cara dentro de campo. E gosto até do nome do menino, um nome diferente aí pra marcar, que ele se dê bem na vida. E o Vanderlei tem disso, Foi né, de achar, tudo né? falado, menos... E foi o Vanderlei que colocou ele Acabei pra jogar. de voltar. É isso, mas é isso. Boa. Né? Porque quando o Vanderlei acontece alguma coisa, é porque é ultrapassado. Concordo com não o é? senhor. Eu concordo. Não, você vai me ignorar agora. Você vai, Outro dia você fez isso comigo. Você vai Você fez dizer... isso comigo, lembra da mãozinha? Ah, mas aí eu dei uma zoada. Então, agora eu tô dando uma zoadinha. Não, mas você tá falando sério, eu fiz brincando. Você fala sério, cara. Eu tô tentando falar, ele não deixa eu Tá falar, bom. diretor. Então, é isso aí. É isso aí. O Vanderlei Luxemburgo. Agora você ficou no vácuo. Você vai fazer isso, quinta série. Ele não deixa eu falar. Vai. Então é isso aí, gente, porque isso aí é ativo do clube, cara. Isso aí. O Vitor Roque do Atlético Paranaense foi também o Luxemburgo. Não é? Então. O Danilo do Palmeiras, que Foi não é o mais do Palmeiras. Luxemburgo. Mas é que o Luxemburgo tá ultrapassado, O menino. que o Luxemburgo é gagá, que o Luxemburgo já não consegue dar mais treino. É só críticas. O Vanderlei merece críticas? Merece crítica pro Vanderlei, eu mereço, o Zé Pai, todo mundo, né? Mas, não, parece que direcionado ao Vanderlei é só olhar o lado, o copo vazio. A gente tem que olhar, cara. Porque você barrar o Maicon, que também é fruto do próprio Corinthians, nasceu no Corinthians, mas ele já teve uma passagem na Europa e voltou pro Corinthians. Você tira o Maicon e banca um garoto desse, você tem que ter casca. O Lázaro, com todo respeito, vamos supor que o Lázaro até tivesse visto essa possibilidade. Ele não tinha casca para fazer isso. Ô Maicon, vem cá. Não, o Vanderlei tem. Então a gente tem que pesar... justiça seja feita, o Salazar cita na reportagem, também me lembra que eu vi. E quando a gente vai pensar e fazer a crítica, a gente tem que ver o todo. O todo. Esse é um mérito muito grande pro Vanderlei Luxemburgo. E tá aí um Corinthians nos últimos 6 jogos, são 3 vitórias. Tá devendo o Corinthians? Tá devendo. Esse Corinthians podia estar jogando mais? Podia estar jogando mais, sim senhor. Podia. Agora, volta Renato Augusto, vai chegar o Matias Rojas. Trocar de técnico agora não me parece uma boa para o Corinthians, mas futebol, o treinador vive de resultados, que os resultados venham para que o Luxemburgo possa dar sequência no trabalho. Voltamos então a falar do São Paulo. A Marina Buffon separou o que teve de mais importante na entrevista do Dorival Júnior. Vamos conferir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo foi para Bragança Paulista na tarde do último domingo, arrancou um empate em 0-0 com o Red Bull Bragantino e com isso está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. O técnico Dorival Júnior falou na entrevista coletiva sobre a escolha de um time totalmente reserva. Desde o goleiro até o atacante, o Dorival colocou opções que estariam naturalmente no banco de reservas. Ele explicou por que é que ele fez isso e deu aí 2 situações diferentes. A primeira, definiu como prioridade a Copa do Brasil, a volta das quartas de final que acontece na quinta-feira lá no Allianz Parque contra o Palmeiras e também explicou a situação dos desfalques. Vamos ouvi-lo. Todos sabem, né, e têm acompanhado aí a sequência de jogos que nós estamos tendo e teremos um jogo importantíssimo na quinta-feira. Foi um risco muito grande, né? Nós colocamos hoje, ou se colocássemos hoje a equipe principal atuando, principalmente pela recuperação. O Palmeiras atuou no dia de ontem, nós jogaríamos hoje. Estamos aí com algumas posições em razão de lesões em sequência, com uma carência natural, principalmente os 2 homens de zaga. E eu acho que seria conveniente nesse momento que fizéssemos o que fizemos. Eu acho que ainda é muito cedo para que a gente possa ter uma definição em relação aos 3 jogadores. Se fosse hoje a partida, não teríamos como.
É isso, pessoal. O São Paulo, então, se prepara durante essa semana para esse confronto decisivo contra o Palmeiras na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, às 8 da noite, com torcida única e exclusivamente alviverde. O São Paulo saiu na frente, fez 1-0 lá no Morumbi e agora, então, torce ou por uma nova vitória ou até por um empate, que ainda assim avança para as semifinais da competição, que está buscando aí o primeiro caneco. Até! Então até, minha querida Marina Buffon, até. E agora vamos direto para o Corinthians, diretor? Então, contato direto ao vivo com o Thiago Salazar. Eu vou fazer uma perguntinha para o Salazar, que eu tenho certeza que todo corintiano quer fazer. Quando que estreia o bendito Rojas, gente? Quando que esse homem estreia, Salazar? Acaba com a curiosidade do povo, meu amigo. Rapaz, nem me fala, Zé, tanta mensagem nas redes sociais, todo mundo quer saber por que o Matias Rojas não está inscrito, por que ele não é regularizado, enfim, vamos aqui tentar sanar todas essas dúvidas. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos por partes. O Corinthians vai anunciar o Matias Rojas quando? A informação é a seguinte, o Corinthians só vai anunciar o Matias Rojas quando ele for inscrito, quando estiver tudo regularizado, nome no BID, aí sim o Corinthians vai anunciar a contratação. Tem risco de melar? Não, zero risco. Matias Rojas é jogador do Corinthians, não tem risco nenhum de melar, mas só vai ser anunciado ali oficialmente, tudo mais, post no Twitter, aquela coisa toda, quando regularizar a situação dele. Contra o Universitário, jogo de ida e volta, playoff da Copa Sul-Americana, começa amanhã na Neoquímica Arena. Matias Rojas está fora. Ele precisava aparecer no BID, ou ser inscrito também na Copa Sul-Americana como jogador do Corinthians, até as 2 horas, horário do Paraguai, 3 horas, horário de Brasília, de hoje. Isso não aconteceu, então ele está fora do primeiro e também do segundo jogo. Se o Corinthians se classificar, vai para as oitavas de final e aí sim vai poder mais uma vez ter a oportunidade, ele vai ter a oportunidade de inscrever o Matias Rojas e ele vai ser aproveitado pelo Corinthians na Copa Sul-Americana. E por que ainda não aconteceu essa inscrição? Explico. Sobre Fausto Vera, o que devia para o Argentinos Júniors, transfer ban da FIFA, tudo resolvido. Esse problema não existe mais, tá? Então, pode esquecer Argentinos Júniors, transfer ban, FIFA, isso aí não existe mais. O problema é com o Racing, que está com birra com o Matias Rojas. Esperou o contrato dele lá acabar, saiu de graça, o pessoal lá ficou bravo com ele e agora está querendo dificultar a vida do Matias Rojas. Não tem nem nada a ver com o Corinthians, é um problema deles que atinge o Corinthians indiretamente. O que acontece? Desde da noite de quinta-feira passada, o Corinthians já pediu esse documento que o Racing, na verdade, precisa confirmar à AFA, a Federação Argentina de Futebol. Lá, diferente do Brasil, quando tem essa negociação, o jogador já não tem mais vínculo, mas a AFA ela pede essa confirmação do clube. E o clube, o Racing no caso, não deu essa confirmação. Qual que é o prazo? 5 dias úteis. Ou seja, isso aconteceu na quinta, sexta, segunda, hoje no caso, terça, quarta, quinta. Matias Rojas, portanto, só deve ser ali regularizado, inscrito, aparecer no BID, anunciado a partir de quinta-feira. A esperança do Corinthians é que no sábado ele esteja à disposição para jogar contra o América pela Copa do Brasil e depois seguir aí a sequência do Corinthians. Zé, acho que eu respondi tudo ou ficou alguma dúvida, Zé? Então vamos lá agora com Osmar Garrafa. Eu ia com o Silvestre, agora eu vou com o Garrafa. Garrafa, tá aí, é um reforço para o sábado, né? A gente confirmando todas as informações do Salazar, um reforço importante. O Renato Augusto também deve ganhar uma minutagem maior, acho que tem que começar com o Renato Augusto. Se o Rojas, eu acredito que sim, o Vanderlei entender que ele tem um lugar no time titular, tem que escalar, ou então fica uma opção, mas o Renato Augusto tem que começar, porque o Corinthians precisa de 2 gols de diferença, precisa de uma atmosfera grande da arena, que nunca faltou, não vai faltar dessa vez. E o jogo, dessa vez, eu sou contra poupar, preservar, mas e entendo que o Corinthians tem que olhar assim com carinho para a Copa Sul-Americana, porque ele não tem garantia nenhuma que ele segue a Copa do Brasil até a decisão. Primeiro que eu não sei se ele passa pelo América, depois se passar tem o São Paulo e o Palmeiras, então a Sul-Americana é importante sim, mas como
na semana de 2 jogos importantes, o América me passa como prioridade. Então você mescla na partida de amanhã, de terça-feira, contra o Universitário pela Sul-Americana, tenta fazer um resultado para decidir no último jogo, não é? E aí vai com o que tem de melhor. É um grande reforço se chegar. Daqui a pouquinho a gente vai até falar mais sobre esse jogo, viu, Silvio? Eu quero saber o que você acha do Rojas e esse quiprocó aí do Racing. Pô, por que não libera logo o documento lá do homem? Pra que ficar fazendo esse joguinho? Não vai mudar muito o preço do dólar, porque dá tempo do rapaz se adaptar ao futebol brasileiro, aos treinamentos, à comida, essa conversa mole toda aí. Como então, assim conversa mole? Não tem que adaptar? Tem, o cara tá chegando de outro país. Demais também. Mas acho um bom jogador, vem Você se adaptou rápido ao Catar? Cara, no segundo dia eu já tava, já tava botando fogo no apartamento. No segundo dia. Isso aí era o Salazar, que não sabe fazer ovo, né, cara? Daqui a pouco ele vai voltar pra se defender, hein? Agora, pra você ver como eu discordo de quase tudo que o Garrafa fala. Que bom, imagina. Que bom. Impressão sua. Tem que dar uma mesclada, não sei o quê. Tem nada, o Corinthians precisa achar um time. Então tem que achar o time, tentar repetir o maior número de vezes na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. E no final de tudo, ver o que sobe pra tentar beliscar. Mas joga com um bom time sul-americano. O jogo contra o Universitário é fora, né? Ele quer meter os caras, jogaram no sábado, os caras viajar pro Peru, vai chegar aqui na sexta-feira para poder jogar a decisão com a América. Desculpa, quarta e domingo, sábado e quinta, não dá para jogar com a preparação física que esses malucos têm hoje? Eles são tratados com vitamina, com leitinho na Eu não sou favorável a poupar todo mundo. É circunstancial, Silvestre. Circunstancial. Então, circunstancialmente, você poupa um ou outro jogador mais desgastado. Eu disse, vou tirar o time, a tropa. Quem disse que vai tirar o time e a tropa? Você ouviu eu falar isso, para tirar time e tropa? Eu falei que tem que priorizar o jogo contra o América, priorizar de forma inteligente. Foi isso que eu disse. Então, você está falando de tropa, eu nem sei como é que funciona tropa, essas coisas de exército e tal, eu já servi, mas nesse momento não está na minha cabeça. Isso aí você que está falando. Eu peguei reservista, ó. Vamos falar com a Marina agora. Eu motorista de caminhão do exército. Sério? Opa, soldado Alves. Eu reservista, eu não. 573. Vamos falar com a Marina, porque a conversa agora é sobre Abel Ferreira e Zé Rafael, que foram julgados hoje pelo STJD. O que vai acontecer com os dois, Mar? Fala, Zé. Agora sim, com informações de futebol do Palmeiras, né? Como você disse, os dois foram julgados hoje pelo STJD. Se vocês não se lembram, o Zé Rafael, naquele jogo de 11 de junho contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, quando foi questionado ali sobre a Copa do Brasil do ano passado, acabou falando que o Palmeiras foi roubado. Por essa fala, ele acabou sendo ali julgado, né? Só que como ele é réu primário, ele acabou não sendo advertido com nenhum tipo de punição por suspensão, e sim com uma advertência. Caso ele fosse reincidente, ele pegaria um jogo de suspensão, como não é, então ele levou uma advertência. No mesmo jogo, o técnico Abel Ferreira acabou ali se desentendendo com o Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, e por conta disso, pela sua conduta antidesportiva, acabou sendo julgado também, mas acabou absolvido. Ele também foi julgado hoje por outro caso, pela sua expulsão contra o Fortaleza no jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, mas pegou um jogo de suspensão. Como ele já cumpriu esse jogo de suspensão na própria Copa do Brasil, portanto, essa punição de um jogo já foi cumprido. Essas foram as sanções que receberam. Zé Rafael, uma advertência, e o técnico Abel Ferreira foi absolvido da discussão com o Calleri e acabou pegando um jogo já cumprido de suspensão na Copa do Brasil. Diante disso, ambos estarão disponíveis para defender o Palmeiras na próxima quinta-feira no jogo contra o São Paulo, na volta das quartas de final da Copa do Brasil, lá no Allianz Parque. Bons reforços aí, tanto na beira do campo quanto no gramado. Afinal, o Zé Rafael está no período aí de transição, muito provavelmente vai estar à disposição. E só uma última informação aqui: o Colorado Rapids acabou confirmando o empréstimo de 1 ano do Rafael Navarro, como a gente trouxe no final da semana passada. Vai ser por empréstimo por 1 ano e com opção de compra no final deste período. Volto com vocês aí para vocês discutirem tanto esse empréstimo quanto as sanções aí recebidas pela dupla alviverde. Tá bom, Marina, tá bom. Obrigado aí pelas informações. Já estão discutindo, já. A Marina tá terminando de falar, cara. Silvestre. Espera um pouco, eu vou passar a bola pra você. Eu não tô fazendo nada, calma, até quando eu tô quieto, a culpa minha. Olha só, eu quero saber primeiro de Zé Rafael e Abel. Todo mundo liberado aí. Surpreso, surpreso. Você tá surpreso? Ué, e o sistema? Pois é. Eu achei que os dois iam pegar um gancho.
Liberou, Silvério, liberou geral, tá todo mundo aí óbvio, livre. né? Porque Não, só faltava punir o Zé Rafael, porque falou que foi roubado no ano passado, e punir o Abel, que tomou um cartão amarelo por peitar o Caleri no Clássico. Se o juiz entendeu que não era para expulsar, por que o tribunal ia punir? Tá tudo certo, mas e o sistema? Mas e o sistema que existe? O sistema também não tem, o sistema já falou, mas é podre, é uma droga, erra para todo mundo. Não. Talvez esteja errando um pouco mais contra o Palmeiras. Mas o sistema é tão incompetente que nem para fazer esquema contra o Palmeiras consegue, de tão ruim que é o sistema. Não, sistema não existe sistema. É ruim para todo mundo, gente. É ruim para todo mundo. Olha só. Ainda falando de Palmeiras, né, diretor? Ontem o Mesa Redonda recebeu Alexandre Frota e Domênico Gato. O ator, o Frota, inclusive, fez uma simulação junto com o Alexandre Silvestre de como teria sido o lance do Everton Ribeiro. Pênalti, não é pênalti, sei lá. Dá uma olhada. Pois é isso aqui, ó. Concordo. Isso aqui, ó. Concordo. Agora, você chega aqui e faz assim. Deixa eu fazer também. Que é isso, rapaz? Tomou um trancão do Frota ali? Corri um sério risco. Velho, você correu um risco ali de cair, agora, se machucar. Eu continuo com a minha opinião. Não foi pênalti. O jogador do Palmeiras não vem nas costas. Ele tá brigando na diagonal. O Everton Ribeiro percebe, firma o ombro, espera o contato, aceita o contato, dá uma giradinha. Chega pra lá, gente. Isso aí no futebol inglês não é falta nem no meio de campo. Mas isso aí não é futebol inglês, é futebol. É porque eu. Futebol é o soccer, né? Você me cansa. Não, inglês não. Inglês é futebol. Isso é futebol, tá? Achando que você tá falando de futebol americano. Silvestre, você quer brigar com a imagem? Não, senhora. O Richard Rios vem nas costas. Não, ele vem de lado, ele vem de lado para fazer a cobertura. Ele vem de lado e pega nas costas. Não teve ombro com ombro. Não, pode não ter tido ombro com ombro. Silvestre, ele faz alavanca, Silvestre. Ele empurra. Silvestre, ele empurra nas costas. Ele correu um sério risco de tomar um pênalti. Isso é verdade. A regra é clara. É ombro com ombro. O ombro dele foi projetado nas costas do jogador do Flamengo. E aí ficou provado mais uma vez que não tem sistema. Aliás, por que o pessoal lá do sistema, o Abel, não falou ontem? Devia falar, a presidente do Palmeiras, há um esquema para favorecer o Palmeiras. Você pode dar esse pênalti como você pode não dar. É uma questão de interpretação. Foi beneficiado no sábado, gente. Se o teu futebol é tão delicado assim, como o Palmeiras já foi muitas vezes prejudicado, o gol do Murilo, sábado o Palmeiras foi beneficiado, de cabelo, gente. Que até agora não me convenceu. Anularam o gol do Murilo. Que não me convenceu até agora. Vai, Merchan. Calma, Silvestre. Isso aí mostra muito de como é o Silvestre no futebol, viu, gente? Vocês precisam ver ele no futebolzinho aqui da Gazeta. Já. Depois a gente fala mais sobre isso. Eu fui jogar com os moleques de 20 anos. Não, você não dá pra falar de futebol com você no nosso futebol. A torcida do Corinthians quer saber se o Lucha, se o Pô fechou, vai poupar os titulares amanhã. Se você aí de casa tá curioso, a gente vai chamar então meu amigo Thiago Salazar de novo aqui. Tá contigo a bola, Salazar? Zé, o treino acabou agora há pouco. Claro que tem muito mistério da parte do Corinthians, mas o que eu posso passar para vocês, e principalmente para o Garrafa aí, que comentou do Renato Augusto, é o seguinte: a tendência é que o plano siga sendo o mesmo. As principais peças do time devem ser preservadas para o jogo de sábado contra o América pela Copa do Brasil, quando o Corinthians vai precisar reverter uma derrota de 1-0. Amanhã, 9h30 da noite, o Corinthians abre o play-off da Copa Sul-Americana contra o Universitário, depois decide lá no Peru. Se passar, pega o News Old Boys da Argentina nas oitavas de final. Tendência amanhã é de um time alternativo e Renato Augusto sendo preparado para a Copa do Brasil. Se for relacionado, só será utilizado numa questão de emergência ou para ganhar um ritmo de jogo. A tendência não é do Renato Augusto como titular amanhã contra o Universitário. O Rojas, já expliquei aqui, claro, na outra entrada, está fora, não vai poder jogar nenhum dos dois jogos contra o Universitário. Zé, é isso, amanhã a gente se fala direto da Neoquímica Arena. É isso que eu ia falar. Amanhã na Neoquímica Arena o jogo, meus queridos. O bicho vai pegar, Silvestre. No Renato, que, já é tiozão, beleza. Mas eu não concordo com esses negócios de botar time em reserva. Eu não gosto, eu não acho correto. Já joga com o que tem de melhor, poupa um ou outro mais debilitado, ganha confiança, ganha ritmo, ganha jogo, pra depois ganhar o outro jogo que é mais importante. Discorda dele, vai, discorda dele. Vai.
Discorda dele. Quer falar mais um pouquinho? Fala, eu vou falar, você vai me Estão dizendo que eu falo mais que o Galvão Bueno, que eu recebi fala aí. Pô, obrigado pela comparação, valeu. Mas eu tô falando muita besteira, será? Ou só tô falando muito? Não, imagina, pode falar. A gente vai ficar mudo aqui? Fala aí, Garrafa. É isso aí, o Vanderlei tá certo. Eu imagino que ele vai preservar. O Salazar disse um time alternativo, não é? Alternativo, então agora é a moda. Ele vai colocar uma outra peça titular e priorizar para o jogo do próximo sábado, que é decisão para o Corinthians. Tá certo. Ok, disse o diretor. Então, fim de papo aqui no Gazeta Esportiva. Voltamos amanhã com muito mais. Tchau, Garrafa. Tchau, Silvestre. Descansem. Quer usar o meu tempo pro tchau também? Não tem mais tempo. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Abraço para todo mundo. Beijo. Tchau.